então conseguimos contato com o advogado criminalista Fábio Costa. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Agradeço a participação do senhor e gostaria de começar perguntando a respeito da situação do general Augusto Heleno. Essa manifestação, então, da PGR a favor desse regime domiciliar. Como que o senhor avalia esse cenário? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, é uma decisão que a lei de fato permite, né? Inclusive, é expressamente definido em lei que quando o juiz vai dar uma sentença, quando uma pessoa que tem uma idade acima de 70 anos, ela vai receber uma punição, uma sentença condenatória, a lei determina que haja uma redução. Isso está expresso em lei. Então, acredito eu que tenha sido levado em consideração, primeiro, essa questão, e o quadro de saúde dele é muito vulnerável. Então, a defesa assertivamente faz o pedido para que ele cumpra essa prisão de forma domiciliar. Lógico, isso não é a regra, mas não é uma determinação, não é uma sentença inusitada, não é algo que apareceu neste momento, é algo que nós já vimos em outras oportunidades, pessoas com comorbidades, pessoas com doenças graves, com esse benefício de poder cumprir a pena em casa. Lógico, Gabriela, que isso vai gerar uma sensação de impunidade para a sociedade, mas o judiciário ele tem que se atentar às questões da pessoa que vai cumprir essa pena. Porque qual que é o objetivo de punir uma pessoa que cometer um crime? É que ela pague pelo crime que cometeu, não que ela sofra pelo crime que cometeu. E manter uma pessoa com uma doença grave, por exemplo, Alzheimer, numa determinada penitenciária, por mais recursos que o Estado possa oferecer, você coloca em risco a vida dessa pessoa. E o objetivo do judiciário na questão da punição não é fazer com que a pessoa sofra, não é você prejudicar a vida de uma pessoa na questão, levando em consideração uma doença que ela tem. Agora, é uma determinação legal, é uma determinação assertiva, se ela vier a ser concedida, porque não seria algo inusitado, não seria algo que nós estaríamos observando e vindo pela primeira vez. Já tivemos outros casos, então eu vejo como uma decisão, um pedido assertivo da defesa e, se concedido, uma decisão muito bem fundamentada e assertiva por parte do judiciário. E, doutor, então tem um trâmite jurídico, né? A defesa fez esse pedido, o PGR já se manifestou a favor, mas está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Exatamente. Todo e qualquer pedido dentro de um processo criminal, a defesa faz o pedido e antes do juiz decidir, antes dele dar a decisão se vai conceder ou não, isso tem que passar pelo Ministério Público, isso tem que passar pela Procuradoria. Nesse caso, já estamos no segundo passo. Houve o pedido da defesa, houve uma manifestação favorável da PGR e eu acredito que isso deva ser concedido. Agora falta somente a decisão do ministro, mas já passou pelo voto. A defesa, nesse momento, já se sente um pouco mais aliviada, porque aquela que poderia ir contra esse pedido, que é a PGR, já foi favorável. Então, nesse momento, a defesa, tenho certeza que deve estar muito confortável, porque o ministro tende a seguir aquele parecer favorável ou não. E, doutor, a defesa, né? A gente viu algumas informações que a defesa pediu segredo de justiça em documentos relacionados à saúde do general. O que leva a defesa ter esse tipo de ação? Porque chama atenção, é curioso o fato. Na realidade, Gabriela, todo e qualquer processo, a regra são públicos. Todos podem ter acesso. Agora, é um processo delicado pelo fato em si, pelo tamanho do processo. É um fato que envolve uma pessoa pública. São documentos pessoais em relação à saúde, né, do réu. Então, a defesa, nesse momento, em qualquer momento processual, a defesa
se sentir que neste processo tem muitos elementos vazados, documentos que estão sendo distribuídos, veiculados de forma irregular, colhidos de forma irregular dentro desse processo, a defesa, em qualquer momento, pode pedir o segredo desse processo, pode pedir o sigilo desse processo. Sendo concedido esse sigilo, as únicas pessoas que terão acesso a esse processo é a defesa, a PGR e os ministros. A gente vai falar também com o senhor, doutor, a respeito dessa sinalização também da prisão domiciliar para o presidente, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma possibilidade também da defesa. Demos aqui um outro destaque, falando que o ministro Alexandre de Moraes votou nesta sexta pela condenação de 5 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar daqui do Distrito Federal por omissão durante os atos lá no 8 de janeiro. Esse é um outro julgamento importante, um julgamento virtual, começou hoje, vai até o dia 5, mas Moraes já votou para condenar 5 militares, né, absolvendo, tirando 2 integrantes dessa cúpula da Polícia Militar. É um julgamento também muito importante quando se fala nessa trama, né, golpista, essa tentativa de golpe. Exatamente, um julgamento extenso, um julgamento que vai levar vários dias. Então nós temos aí o julgamento de 7 pessoas. O ministro Alexandre de Moraes já sinalizou pela condenação dessas 5 pessoas. E o que chama muito a atenção é o grau da severidade dessa condenação. Não é só uma condenação em relação à pena privativa de liberdade, que seria em tese a prisão, mas nós temos cumulado a isso a perda dos direitos políticos, inclusive uma indenização coletiva num valor assim altíssimo, 30 milhões de reais. Uma condenação que eles é solidária, ou seja, eles terão que se juntar para fazer o pagamento disso. Mas o que nos sinaliza isso é a questão desse voto, que é um marco muito importante em relação ao que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes, ao proferir esse voto, já pleiteando a condenação, pleiteando a perda dos direitos políticos e também pedindo essa indenização, ele sinaliza que agentes públicos que forem omissos em suas funções e isso gerar algum impacto, algum prejuízo para o Estado, será considerado crime grave. Então é um julgamento que tende a avançar aí pelos próximos dias, mas já sai com uma questão muito negativa para os réus, que é o voto do ministro Alexandre de Moraes, já pleiteando a condenação, perda dos direitos políticos e também essa indenização solidária dos condenados, e já sinalizou que por falta de provas, por falta de elementos probatórios, ele não terá condições de pedir a condenação de outros 2, e nessa toada ele já pede a absolvição. E, doutora, a gente tem visto, ainda faltam os outros ministros votarem, né? Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, mas a gente tem visto uma integração como um todo, né, entre os ministros. Eles estão acompanhando, tirando o que aconteceu com o Luiz Fux, lá no dia do julgamento, os outros ministros estão acompanhando o voto de Alexandre de Moraes. Então, essa é a tendência. Exatamente, muito bem dito. O que nós temos nesses julgamentos, o que vem acontecendo, salvo raríssimas exceções, com o caso do Luiz Fux, é o acompanhamento do voto coletivo. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes ele já deu o pontapé inicial dizendo: olha, eu quero a condenação numa pena de 16 anos, eu quero a perda dos direitos políticos, eu quero uma indenização solidária para essas pessoas, ante a gravidade dos crimes, ante a omissão, ante a isso que ele chama de policiamento omissivo, ou seja, essas pessoas tinham plenas condições individuais e coletivas de cessar essa invasão, até porque, comprovadamente, eles tiveram contato com a inteligência e foram alertados sobre isso, e eles tinham, naquele momento, eles tinham condições de intervir e assim não fizeram. Então, por isso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que tende, lógico, a gente não está aqui querendo adivinhar o voto, mas é o que tem acontecido em outros julgamentos, o acompanhamento do voto
do ministro que sai na frente para fazer a votação, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes. Doutor, voltando à questão de saúde, né, já falando dos condenados do Núcleo 1 dessa tentativa de golpe, tratamos aqui a respeito dessa manifestação da PGR a favor da prisão domiciliar de Augusto Heleno. É um pedido da defesa de Jair Bolsonaro também, essa mudança de regime de fechado para domiciliar. E a gente tem visto ontem mesmo um dos filhos de Bolsonaro, Jair Renan, esteve com o pai lá na Superintendência da Polícia Federal e à tarde fez uma publicação nas redes sociais falando do quadro de saúde do ex-presidente, que teve até, a Polícia Federal teve que acionar os médicos do ex-presidente para comparecerem lá à Polícia Federal. Há essa tentativa da defesa. Como que o senhor avalia agora o cenário do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa prisão domiciliar? Perdemos o contato, infelizmente, com o advogado criminalista Fábio Costa. A gente está tentando retomar essa conexão. Enquanto isso, a gente continua conversando aqui. Tratamos, então, com o doutor a respeito da manifestação da PGR para prisão domiciliar, né, do general Augusto Heleno, ele que está preso desde a última terça-feira, após a condenação, né, de 19 anos de prisão, 21 anos de prisão, se eu não me engano, por tentativa de golpe. Ele está preso no Comando Militar do Planalto desde a última terça-feira. Isso também aconteceu. Quem também está no Comando Militar do Planalto é Sérgio Paulo Nogueira. Então, temos, de volta o contato com o doutor Fábio Costa. Doutor, tivemos uma instabilidade, mas o senhor está aqui conosco de novo. Eu não sei se o senhor acompanhou a minha pergunta a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia o cenário, né, dele a respeito da prisão domiciliar? Vitória, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro nesse momento, que esse não é um benefício específico do general Augusto Heleno, isso não é um benefício específico para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma coisa determinada por lei. Comprovadamente, isso é um fato público e notório, já muito veiculado e documentado, que o ex-presidente tem graves problemas de saúde. Então, nessa mesma toada do general Augusto Heleno, da defesa do general Augusto Heleno, a defesa vai pleitear que essa pena do ex-presidente Jair Bolsonaro seja cumprida em prisão domiciliar, ante também a gravidade do quadro de saúde dele. Então, é um benefício que a lei estende para todas as pessoas que têm comorbidades ativas, e a pena sendo cumprida num regime prisional, se isso for identificado e comprovado que essa doença requer um tratamento específico, um acompanhamento mais preciso, o juiz não tem por que não deixar e não determinar que essa pena seja cumprida em casa. O cumprimento da pena é o mesmo, a quantidade da pena é a mesma. O que nós estaríamos mudando é o local do cumprimento de pena. Então, eu vejo essa uma questão, na questão jurídica, muito positiva, é uma vertente muito forte que a defesa tem para poder conseguir essa prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque fato é que depois daquele evento que ele levou uma facada na barriga, a situação de saúde dele nunca mais foi a mesma. Então, comprovadamente, a defesa tem elementos para pedir, e se pedir, há uma grande possibilidade, há uma grande probabilidade disso ser deferido e o ex-presidente cumprir essa pena, que é uma pena altíssima, 27 anos e 3 meses, mas cumpriria com algumas restrições na questão domiciliar, ou seja, na sua casa. Doutor, o senhor acha que o último episódio, né, quando ele estava em outro processo em prisão domiciliar, no último sábado, que ele teria, né, entre sexta e sábado, tentado violar ali a tornozeleira eletrônica, esse fato seria um impeditivo para uma possível prisão domiciliar? Não, não vejo. Não vejo a ligação de um fato
da tentativa do rompimento da tornozeleira eletrônica com a não concessão da prisão domiciliar, porque a questão da prisão domiciliar, a defesa, nesse momento, não vai entrar no mérito da questão que ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. A defesa vai se basear única e exclusivamente na questão de saúde do ex-presidente. Agora, lógico, isso vai ser sopesado, isso vai ser levado em consideração na hora da decisão. Por exemplo, vou conceder uma prisão domiciliar com um monitoramento eletrônico para uma pessoa que tentou remover a tornozeleira eletrônica. Lógico, isso vai vir algum comentário na decisão? Vai, mas eu não vejo ligação nenhuma, não vejo impeditivo nenhum. Popularmente, nós podemos dizer o seguinte: não há motivos para não dar-lhe uma segunda chance para cumprir a pena em casa, com algumas restrições, com algumas condições, ante ao estado de saúde dele. Ou seja, pode vir uma decisão e na decisão pode vir a menção do seguinte texto: olha, será concedida uma segunda oportunidade, uma segunda chance para o cumprimento da prisão domiciliar, mas caso haja novamente a tentativa de rompimento ou qualquer ato que atente contra o monitoramento, o senhor regredirá e irá cumprir a pena no sistema prisional de fato, ou seja, na sede da polícia, na superintendência da Polícia Federal. E a gente tem visto, né, a autorização ali, o livre acesso de médicos, principalmente da equipe ali do ex-presidente. Ontem mesmo a equipe médica teve de ser deslocada. E também questões de visitas, né? O ministro Alexandre de Moraes está autorizando visitas. Hoje mesmo autorizou a visita do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro na próxima terça-feira. Visitas ali em período pela manhã, né, entre 9 e 11 da manhã, e 30 minutos cada um separadamente. Esses 30 minutos é de praxe essa visita tão rápida? Na prisão domiciliar, isso não acontecia, essa questão de horário pré-estabelecido, assim, é uma questão mesmo da superintendência da Polícia Federal ou é de praxe numa prisão? Não, nesse caso é uma decisão pontual específica desse caso, Vitória, porque a regra geral é quando eu digo advogado, quando o advogado vai até o seu cliente para fazer uma entrevista com o seu cliente, para conversar com o seu cliente, ele não tem horário. Ele não pode simplesmente ser dito a ele: olha, o senhor pode entrar somente às 10 e falar até às 11. Não pode. A questão médica, você não pode determinar que um atendimento médico seja de 30 minutos. Agora, eu vejo que essas decisões são decisões pontuais específicas do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. São decisões que o ministro tem colocado primeiramente porque ele não pode, de forma alguma, ele não pode restringir o uso, a utilização de visitas, ele não pode impedir que ele receba visitas. Lógico, quais são as pessoas autorizadas a visitar uma pessoa quando ela está custodiada pelo Estado, ou seja, presa? As pessoas, os parentes de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmãos, irmãs e esposa e esposo. Então, são essas pessoas que, por lei, ele tem que determinar e deixar e autorizar essas pessoas. Eu vejo agora uma questão pontual em relação ao horário. Não é normal, não é uma questão que a lei determina que, olha, os presos que estiverem na superintendência da Polícia Federal só poderão receber visitas com o tempo máximo de 30 minutos. Isso nós não temos uma regulamentação específica para isso. Isso é uma determinação pontual do ministro sobre esse caso. Agora, por óbvio, ele tem que permitir as visitas e principalmente ele tem que permitir o acesso aos médicos ante a gravidade do estado de saúde, que já foi demonstrado e é público e notório que ele tem a saúde fragilizada por conta daquele evento da facada. Então, ele, óbvio que ele tem que fornecer, tem que autorizar
o médico a visitar, não tem nem o horário do médico. Olha, o médico só pode ter acesso ao senhor às 8 horas da manhã. Não, essa autorização para o médico, que fique bem claro, ela tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque assim você tem a preservação da saúde, né, da pessoa. E não conceder a visita ao médico reforça a tese da defesa de que lá, custodiado na Superintendência da Polícia Federal, ele não teria condições de ter os cuidados médicos necessários, fazendo assim por bem e por direito, por segurança pela sua própria vida, cumprir a pena no regime domiciliar. Sim, que bom que a gente está vendo, né, esse acesso livre de médicos, mas essa restrição com relação à visita das famílias. Bom, muito obrigada, doutor Fábio Costa, advogado criminalista, pela participação e por todos os esclarecimentos hoje ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela participação. Obrigado, senhor.